pois se não soubermos usá-la, acabaremos por cometer falsos julgamentos contra as pessoas. No versículo 9, Tiago adverte-nos acerca do dia do juízo divino. O juiz está às portas. Ele sim julgará com retidão e, justamente por isso, não podemos nos ocupar emitindo opiniões e comentários falsos contra quaisquer pessoas, quer sejam estas parte da igreja, quer não. Então, novamente, existe aqui a exortação a respeito da língua. Não quer dizer o membro língua, mas do que você faz com ela, que é falar mal uns dos outros. Então, falar principalmente o que você nem tem certeza que é verdade, falar principalmente aquilo que vai atrapalhar essa pessoa a ter uma comunhão com Deus, comunhão com a igreja, falar principalmente aquilo que você está condenando a pessoa, sendo que você está ocupando o lugar de Deus. Quem pode julgar é Deus. Quem pode colocar alguém no céu ou no inferno é Deus, não somos nós. Então, Tiago aconselha novamente, adverte novamente, para que você não seja encontrado fazendo isso. Por quê? Deus virá para você como juiz se você for encontrado fazendo isso. Se houver o arrebatamento hoje e você for encontrado falando mal dos outros, então o arrebatamento vai servir para você como juízo. Você vai ficar, vai perder a salvação. Então, se você for encontrado trazendo união, paz, se você for encontrado fazendo a obra de Deus, em comunhão com Deus, buscando sempre maior comunhão com Deus, então o arrebatamento para você será uma bênção, uma maravilha, e estaremos todos juntos com o Senhor para sempre. No tópico 3, aflição, sofrimento e juramento. O ensino desses 3 versículos, primeiramente, alude à aflição e à paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. De igual modo, posteriormente, trata da paciência de Jó e o fim que o Senhor lhe concedeu após tamanha aflição e sofrimento. Ezequiel 14 e Hebreus 11. Os crentes a quem Tiago escreveu sentiam-se orgulhosos por ser comparados aos personagens do Antigo Testamento. Ao experimentar as aflições, eles sabiam que assim como Deus concedera graça a Jó, veja Jó 42, da mesma forma daria a eles. No versículo 12, após o exemplo do poder de Deus em relação aos seus servos, os profetas e Jó, Tiago admoesta-nos a que não caiamos no erro de jurar pelo céu ou pela terra. Nossas palavras não são poderosas para garantir o juramento. Não, tudo depende de Deus e de sua vontade. Tiago nos ensina que não devemos fazer tais juramentos, pois a palavra do discípulo de Jesus deve se resumir ao sim ou ao não, e isso deve ser suficiente. Então aqui nós vemos que, primeiro, Tiago fala da paciência e da perseverança dos profetas, dentro das aflições, dos sofrimentos. Então são pessoas que passaram por tremendos sofrimentos. Veja aí o caso de Jeremias, como Jeremias sofreu. Foi jogado dentro de um poço, foi perseguido, quase morto, sofreu muito. Então nós temos aí exemplo de profetas, de homens de Deus, que sofreram todo tipo de perseguição. Veja aí Elias perseguido por Acabe e Jezabel, fugindo o tempo todo. Então veja só que os profetas do Senhor foram pessoas que tiveram realmente coragem, enfrentaram tudo para servir a Deus, para serem a boca de Deus na terra, para serem a mão de Deus na terra, para ser os pés do Senhor na terra. Então pessoas que consagraram, deram suas vidas a Deus, confiaram na providência de Deus. E todos que olham para esses homens dizem assim: ah, se eu fosse como Elias, ah, se eu fosse como Moisés, ah, se eu fosse como Eliseu, ah, se eu fosse como Jeremias. Então, veja bem que são exemplos, são pessoas que foram exemplos e são exemplos para nós. Exemplos de pessoas que sofreram, que foram perseguidos. Veja aí o apóstolo Paulo, quanta perseguição, quanto sofrimento. E Tiago agora fala daquele que mais sofreu e continuou sendo paciente e perseverante, que foi o Jó. Então ele dá o exemplo máximo aqui de alguém que é exemplo de paciência, de fé,
alguém que é exemplo no sofrimento e que nunca deixou a sua fé. Ele sempre confiou em Deus, sempre disse: bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Tudo que eu tinha foi Deus que me deu. Ele reconheceu que era de Deus. E ele disse: se Deus quer levar, Ele que deu, é dele, pertence a Ele. Sempre adorando a Deus, louvando a Deus, crendo em Deus, perseverando na sua fé, confiando em Deus, sendo paciente, esperando em Deus e com Deus e o que Deus faria. Sempre esperando e perseverando nisso. E olha que Deus lhe deu saúde, melhor família, mais riqueza do que ele já tinha. E tudo isso sem ele pedir. Ele já estava satisfeito, porque através desse sofrimento, dessa angústia, dessa tribulação pela qual ele passou, ele teve um conhecimento de Deus. Ele disse: eu conhecia de ouvir falar, agora não, eu conheço realmente, eu conheço pessoalmente a Deus. Então ele cresceu na fé, ele cresceu no conhecimento de Deus, e ele estava satisfeito com isso. Não pediu nada para Deus, mas Deus lhe deu. Lhe deu muita riqueza, família melhor do que tinha antes. E depois aí Tiago fala sobre o jurar. E ele fala que o crente deveria ser uma pessoa que ele dá um tal testemunho diante da sociedade que a sua palavra deve valer como palavra confiável. Não precisa ele ficar jurando: eu juro não sei o que, juro por Deus não sei o que, nada disso. A sua palavra deveria ser uma palavra confiável. Quando ele disser sim, é sim. Quando disser não, é não. Até se nós olharmos aí para o passado, não muito distante, nós vamos ver que até as pessoas ímpias, antigamente não existia esse negócio de dar um cheque, fazer promissória. A pessoa só falava: é isso, pronto. Valia melhor, muito mais do que um documento assinado. As pessoas tinham uma palavra, tinham moral, tinham um caráter. E isso o diabo vem roubando das pessoas. E até os crentes perderam, a maioria perderam até essa palavra, essa índole diante da sociedade. Então nós temos que perseverar nisso, nós temos que buscar novamente isso, nós temos que buscar essa confiança, nós temos que ser íntegros. Quando falarmos sim é sim, quando falarmos não é não. E pronto, acabou. Ainda que isso nos custe a nossa própria vida. Mas falar sempre a verdade. Quem é o pai da mentira é Satanás. Parte 2. A unção de enfermos e como Deus ouviu a Elias. Tópico 1, oração e cânticos. Tópico 2, oração da fé. Tópico 3, oração e confissão. Tópico 1, oração e cânticos. Tiago 5,13. Diante das adversidades ou nos períodos de bonança, a Bíblia nos recomenda adorar a Deus. Se estivermos tristes e angustiados, devemos buscar o Senhor em oração. Se estivermos alegres, devemos cantar louvores a Deus. Em ambas as situações, Deus deve ser adorado. Como é bom sermos acolhidos pelo Senhor. Se tivermos de chorar, choremos na presença dEle. Se tivermos de cantar, entoemos louvores diante dEle. Dessa maneira seremos maravilhosamente consolados pelo Criador. Então, quando estivermos passando por tribulação, aflição, algum problema, nós vamos fazer o quê? Nós vamos orar. A solução é a oração. Nunca se orou tão pouco na igreja como hoje. Se nós encontrarmos aí pastores, líderes, professores que oram todos os dias mais de 1 hora, é difícil. É difícil encontrar. Mas deveria ser pelo menos aí umas 3 horas de oração, pelo menos. Que é assim que nós temos um costume bíblico de orar 3 vezes ao dia. Nós vamos estudar aí, próximo trimestre, sobre Daniel. E nós vamos ver que Daniel orava 3 vezes ao dia. E era costume, 1 hora de oração de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite. 3 horas de oração era normal. Se essas pessoas que não trabalham, aí, vamos falar aí, secularmente, trabalham na causa do Evangelho, trabalham para Deus, estão vivendo exclusivamente para Deus, recebem salário para isso, não são capazes de orar 2, 3 horas por dia. Imagine
Nós estamos vivendo um verdadeiro caos. Nós temos que orar mais. Temos que buscar maior comunhão com Deus. É por isso que a liderança não é exemplo para os fiéis. Nós vamos ver que a liderança bíblica eram pessoas que marchavam à frente do povo e Deus usava em tremendos sinais, prodígios, maravilhas. Nós não temos mais líderes assim. Dificilmente se acha um líder que ele é usado por Deus em sinais, prodígios, maravilhas. O que eles fazem? Falam mal disso ou dizem que isso não é necessário. Por quê? Porque não oram. Então nós temos que buscar, nós temos que bater a porta para a porta se abrir. Nós temos que insistir, nós temos que confiar. Agora nós temos que passar tempo com Deus. Tem muita gente ocupada demais na obra de Deus, mas nunca se ocupa com Deus. Está ocupado fazendo a obra, mas nunca está ocupado falando com o dono da obra. Então nós temos que orar mais. A igreja precisa acordar para isso. E você, professor da escola bíblica dominical, precisa atentar para isso. A palavra de Deus diz: amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Levante-se de madrugada, vá orar, vá falar com o Senhor. Ore pela sua família, ore pelas nações que estão vivendo em guerra. Quanta gente morrendo. Imagine esse povo da África com a ebola. Quantas pessoas morrendo. Aí mais de 2.500 pessoas mortas. Imagine aí, guerras na Síria. Guerras para todo lado. Assaltos, assassinatos, acidentes de automóvel. Quantas pessoas morrem todo dia? Quanto sofrimento existe? E a igreja não está orando. Devemos estar orando, intercedendo a Deus. Devemos estar buscando também o poder de Deus para nós abençoarmos as pessoas. O poder de Deus para nós consolarmos, edificarmos, exortarmos as pessoas. Devemos buscar o poder de Deus para curar os enfermos, os doentes. Devemos buscar o poder de Deus para nós tirarmos essas almas, quebrar o jugo que está sobre elas e tirá-las do reino das trevas e trazê-las para o reino da luz. Precisamos orar. Precisamos orar muito mais do que nós estamos orando. Círculo de oração, que antes orava pelo menos 1 hora, todo dia. A gente vai a igrejas hoje pelo Brasil que se tem 1 dia de oração por semana. E ainda acham que estão fazendo muito. Que ciclo de oração é esse? Ciclo de oração que se orava pelo menos 1 hora, hoje se ora 15 minutos, depois estão cantando, estão conversando, gastando tempo. Não estão orando mais como oravam antigamente. Antes, o culto de ciclo de oração era 2 horas, 1 hora era só oração. E agora, o culto passou para 1 hora, quando muito 1 hora, e oração mesmo, 15 minutos, quando oram 15 minutos. Então veja só que a oração já vai caindo. E quando a oração diminui, também diminui a presença de Deus na igreja, diminui os milagres, as manifestações do Espírito Santo na igreja. Então Tiago diz: tem algum problema? Ore. A solução é oração. Veja lá. Por que Deus livrou o Ló, que estava lá em Sodoma e Gomorra? A Bíblia diz bem claro: Deus lembrou-se, Deus de Abraão, e livrou o Ló. Oração de intercessão. Moisés: eu vou destruir esse povo. E Moisés fez o quê? Intercedeu pelo povo. E Deus não destruiu o povo. Então devemos interceder. A Bíblia diz: procurei um que se colocasse aí na brecha entre mim e Jerusalém. Não achei ninguém. Já pensou? Sempre Deus avisa o que Ele vai fazer, para que nós possamos interceder, orar. E não encontra ninguém para orar. Isso é um absurdo. Precisamos orar mais. Depois Tiago fala: está alguém alegre, feliz? Então, vamos cantar louvores a Deus. Então você está feliz? Recebeu uma bênção do Senhor? Vamos louvar ao Senhor por isso. Vamos agradecer a Ele por isso.